Salve pessoal, Chama Varejo Cast começando aqui, dessa vez com um convidado importantíssimo. Muito obrigado, senhor Prado. Muito obrigado por senhor estar aqui presente nesse podcast. Para quem não conhece o senhor Prado, ele vai falar. Antes de eu te apresentar, só quero que o senhor fale a jornada. Como é que o senhor começou? Então, é um prazer receber o senhor. Muito obrigado aqui. Obrigado pelo espaço aqui que você está nos cedendo de falar um pouco da sua trajetória, que você é, na minha opinião, um dos varejistas de maior sucesso aqui, né, no estado do Sergipe. E muito orgulho ter o prazer de ter o senhor também como membro da CDL também, da nossa chapa lá. Isso nos fortalece. Muita honra, sou seu vice-presidente. Isso. E te agradeço demais. E vamos falar um pouquinho desse mundo nosso de varejo, tá? Mas antes de tudo, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Como é que o senhor começou no mundo dos supermercados, aqui no mundo do varejo, aqui no Sergipe? Comecei em 1974. São exatamente 50 anos atrás, no dia 12 de junho de 1974. Caramba. Eu abri a minha primeira loja, e essa primeira loja foi aqui em Itabaianinha. E aí, durante alguns anos, eu fiquei só com essa daqui, depois abriu a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, depois fechei umas 3, depois abri mais umas 2, e hoje tenho 4 lojas, todas aqui no sul do estado. Todas as cidades próximas às outras, né? Sim. Itabaianinha, Arauá, Pedrinhas e Buqui. Sim. E pretendo ficar por aí. Eu tenho outros negócios em Aracaju, mas é um outro ramo diferente, é a fábrica de gelo. Lá eu tenho um sócio que é quem toca praticamente. Sim. Sabe? Graças a Deus a gente se dá muito bem e eu não tenho preocupação. É uma sociedade que tem dado certo. Aqui eu estou sozinho e tenho pessoas da minha família, porque eu já estou com 83 anos e tenho uma obrigação de pensar a continuação, né? Sim. A gente não pensa numa empresa com ela terminando na sua mão. Não quero isso, eu quero que ela continue e eu tenho que providenciar pessoas para ver se eles conseguem Sim. tocar o barco, né? E essa preparação compete a mim e a minha equipe atual, que é a minha equipe, todos eles são pessoas que entram na empresa e só saem quando eles querem. Olha que bacana. Tá assim, é? Eu não me lembro quando eu precisei demitir alguém, sabe? Olha que legal. É uma felicidade. Agora, tô sentindo que atualmente, com como nós estamos vivendo quase um período de pleno emprego, né? Então eu estou notando que agora as pessoas estão realmente arranjando outros trabalhos. E como o supermercado é um trabalho muito desgastante, que a pessoa não tem dia da semana para descanso, não tem muita hora de descanso, e a pessoa é o primeiro emprego. Então, quando eles arranjam alguma coisa melhor, eles me pedem para sair, eu concordo, né? Normalmente. Eu só não gosto quando eles me pedem para sair e não querem me dar nem 30 dias para arranjar outra pessoa, né? Pelo menos para... Infelizmente, isso tem acontecido agora. Quer dizer, alguns colegas mesmo chegam na empresa e convidam o funcionário. Eu acho até uma coisa meio antiética, né? Se o cara está trabalhando, está empregado e tal, não foi pedir emprego, por que você vai tirar o funcionário de outra empresa? Você tem alguma coisa melhor para oferecer? Às vezes nem tem, né? Sim, sim. Então, é a coisa que eu estou sentindo diferença agora. Porque antes o pessoal tinha dificuldade de emprego, Sim. e agora eu acho que a situação do empregado está bem melhor. Sim. É um desafio econômico novo, né? Novo. Eu também acho interessante quando um funcionário, por exemplo, que trabalha com carteira assinada, com todos os seus direitos garantidos e tudo mais, ele, por iniciativa própria, resolve sair para botar um negócio. Não é para ser empregado de outra empresa, é para botar o negócio. Agora, antes da gente partir já para esse tema econômico,
que a gente vai falar um pouco sobre varejo, com o impacto da economia. Vamos falar também sobre as bets que a gente estava falando. Mas antes eu ainda quero voltar para a tua história. Quem é o senhor Prado? Quem é ele? Quando começou? Você falou a data, mas qual o tamanho do impacto da sua gestão? Quantos funcionários que você tem hoje? Bem, hoje eu tenho, na empresa de supermercado, eu tenho aproximadamente 200. Sim. Na outra empresa de gelo, eu tenho 50, mais ou menos, lá em Aracaju. Sim. Então, como empreendedor, é um resumo da minha história. São esses dois, né? Eu tenho uma parte comercial e uma parte industrial. Sim. Na realidade, eu comecei a trabalhar com meu pai. Ah, é? Meu pai era comerciante Hum. e a família dele toda tinha vindo de Riachuelo, uma pequena cidade daqui do interior, Sim. e todos se estabeleceram em Aracaju, cada um com uma diferente, e todos deram certo. E eles passaram a vida inteira no comércio, sempre evoluindo e sempre colocando a família para trabalhar. Então, tanto eu como meus 3 irmãos, meus 2 irmãos, fomos preparados na empresa. E era o supermercado também? Naquele tempo, não, era atacado. Era aquele cara. Foi antes da existência do supermercado. Ah, é? Aí começou a aparecer um outro supermercado lá em Aracaju. Meu pai já não queria enfrentar essa outra barra diferente, e aí passou para os meus 2 irmãos mais velhos. E eles tocaram a empresa. Eu fui trabalhar com meu pai na parte agrícola, que ele comprou a fazenda e tal, e eu fui para lá trabalhar na parte agrícola, da parte pecuária e da produção de sal, que Sergipe era um razoável produtor de sal aqui no Nordeste. Depois do Rio Grande do Norte, o do Rio Grande do Norte era o Ceará, e o Sergipe era o terceiro produtor de sal. Com o passar do tempo, as salinas se acabaram. Quer dizer, a própria natureza se encarregou de acabar com as salinas. Começou a chover fora de época, o sol já não era com a mesma intensidade daquele tempo que dava para produzir, para fazer a evaporação da água e deixar o sal sedimentar. E aí eu tive que pensar em outra coisa. E aí eu vi com meu pai a possibilidade de eu passar a trabalhar com meus irmãos. Sim, sim. E aí eu passei a trabalhar com meu irmão, ele já tinha uma empresa de supermercado, e eu aí fui trabalhar com ele. Trabalhei com ele uns 3 ou 4 anos, e depois ele me ajudou a começar o meu negócio. Seu irmão te ajudou a fazer os teus primeiros Me ajudou a fazer a primeira loja, a tua primeira loja. que foi aqui. A Quinta Baianinha foi essa primeira? Foi a primeira. Ele me emprestava um funcionário que era daqui da região sul, e no dia de sábado, que a loja lá não funcionava muito, aí eu saía com esse funcionário procurando um lugar que não tivesse supermercado. E aí encontrei aqui, coincidência, ele tinha um parente aqui em Itabaianinha, e ele achou que aqui em Itabaianinha era um bom lugar. E me arranjou um ponto, que era de uma pessoa que estava construindo para fazer um bar, e aí eu comprei o prédio e comecei a minha primeira loja. Era bom, era que eu pegava a mercadoria com meu irmão, Ah, é? e passei 2 anos assim. Foi na base da confiança ali. É, foi a realidade foi ajuda, né? Porque ele me cedia a mercadoria com uma margem de lucro bem pequena. Sim. E eu, naquele tempo, já teria dificuldade em comprar direto de fabricante pelo porte da minha empresa, que era pequena. Ele já tinha 4 lojas. Uhum. Daí para frente, eu coloquei uma segunda loja, depois uma terceira, e como ele disse, cheguei a uma ocasião que eu tive 6 lojas ao mesmo tempo, depois fechei 2, fiquei com as 4 daqui,
também em respeito à idade que foi chegando, né? E aí aqui eu venho aqui numa rápida passagem. Hoje, por exemplo, eu comecei por Buquim, depois Pedrinhas, depois Arauá, Por último, Itabaiani. aqui eu durmo, passo 2, 3 dias aqui e volto no mesmo roteiro e sentido inverso. Então, eu administro as 4 lojas com facilidade. Sim, são próximas uma das outras. É o mesmo ramo e o que me facilita muito. A minha equipe é muito antiga. Eu sou muito conservador nesse ponto. Quer dizer, cada gerente meu desse tem 20 anos que trabalha comigo. E a UTI dele tem mais de 30. Né? E aí, ele me conhece, eu conheço ele. Sim. Quer dizer, a gente trabalha o maestro, a partitura invisível. Sim. Fantástico. Bom, já que você falou da sua história agora, vamos falar um pouco do momento atual. A gente estava falando um pouco aí sobre nós fazemos parte da CDL aqui de Itabaianinha. É um desafio muito grande, né? Tentar ajudar o comércio da cidade. E às vezes as pessoas, os lojistas não entendem que isso não tem um dono, isso é uma instituição e é de todos, todos fazem parte disso, né? E recentemente agora, teve 2 coisas que a CDL interferiu bastante. Não só a CDL, mas as associações comerciais também, no Brasil todo, que foi a taxação dessas comprinhas para fortalecer as comprinhas importadas, para fortalecer a indústria brasileira, que isso era importantíssimo, e conseguiu, deu certo. E a segunda coisa foi, que está sendo agora, é essa questão das bets. E aí, só para a gente deixar o pessoal de casa antenado. A gente não é contra apostas, eu não sou contra falar o que você deve ou não fazer com o teu dinheiro. Mas o problema é que isso já está virando uma doença social. As pessoas estão gastando demais e não tá tendo controle, domínio desse gasto. E aí, vou dar um exemplo. Parte do orçamento, inclusive do Bolsa Família, que serve para comprar arroz, feijão, coisas básicas, que servem para sobrevivência, tá indo para essas bets. E tudo com essa questão de ilusão, de que eu vou ganhar dinheiro rápido, que eu vou melhorar de vida rápido. E não é assim que funciona, né? E, e é bom lembrar que na maioria das vezes 99,9% perde, né? E, e aí esse orçamento, que era um orçamento que justamente que era para estar ali com o varejo, tá contribuindo, inclusive o governo ele subsidia muito o imposto de cesta básica, por exemplo, para incentivar esse consumo, para chegar mais na ponta ali do trabalhador, na ponta da pessoa que realmente precisa, num preço mais justo. E aí, enfim, esse dinheiro está indo para as bets. E aí, voltando às CDLs, elas estão ajudando, fortalecendo cada vez mais, né, nesse sentido, né? O debate, inclusive, eu estava chegando aqui debatendo sobre isso, né? Essa semana, ontem, por exemplo, foi a abertura do Supervendas, que é, Sim. quer dizer, que é um evento que está ocupando o SIC. É um evento que está voltando. O que é o Supervendas? Conta, pessoal, o que é o Supervendas. Supervendas é um evento onde nós juntamos os supermercados, a Federação do Comércio, o Sindicato do Comércio Varejista, o Sincadise. Uhum. Então, essas 3 instituições... Aqui no estado de Sergipe, junto as 3 instituições. Em cada estado, as combinações são diferentes. Sim. Alguns juntam com o Sindicato de Padeiro e outras variações. Aqui em Sergipe, como nós começamos assim, em 2009, Sim. nós fizemos o primeiro, então fui eu pela Associação dos Supermercados, que eu era o presidente, foi Hugo França pela Federação do Comércio, onde ele era o presidente, e foi Juliano César, da Fassoto, Sim. que naquele tempo era o presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Sim. Então nós 3 nos juntamos e fizemos o primeiro Supervendas. Foi um sucesso. E depois eu saí da associação, nós nos desligamos e o evento continuou mais alguns anos. Sim. Aí veio a pandemia e acabou com tudo. Parece, depois da pandemia, as pessoas
esqueceram completamente, perderam o fio da meada. As pessoas que trabalhavam no evento já eram outras, quer dizer, se desligaram das empresas. E aí houve um diáspora, né, uma separação real, e ninguém conseguiu mais juntar as pessoas para fazer isso, para fazer o evento. Como esse ano entrou um jovem lá, o supermercadista de Itapuranga, Uhum. ele então, com o apoio da associação, resolveu juntar novamente os grupos. Felizmente, o presidente da Federação do Comércio, Marcos Andrade, tem uma cabeça boa, uma cabeça aberta, entendeu que precisava ajudar a todos, que a Federação do Comércio ela tem muito dinheiro e as outras não têm nenhum. Sim. Então, ela é quem tem que, de certo modo, Café Comércio, né, no caso Café aqui. Comércio. Ela tem que puxar o carro. E no caso para nós também do varejo aqui, por exemplo, tradicional também, lojista, o Sebrae também é muito importante, é uma Muito instituição importante. também que... O Sebrae sempre nos ajudou muito. Era um parceiro firme que a gente sabia que tinha, sabe? E continua sendo, né? Eu continuo sendo, Vejo que no interior, é principalmente. muito forte aqui no interior. No interior, a gente sente a presença do Sebrae Sim, bem mais do que do que na capital. sim. Lá entre os atores políticos e tal, e termina atrapalhando um pouco. Mas no interior, o Sebrae realmente é forte e é uma ajuda muito grande. Uhum. Nós, por exemplo, aqui, de vez em quando a gente utiliza um dos palestrantes do Sebrae, que já são a referência, para nos dar uma orientação de conseguir o rumo. Não é o caso? É. Quer dizer, mas eu tava falando do Supervendas. Sim, do Supervendas. Então, o Supervendas, que começou ontem, teve a abertura onde, virtualmente, o presidente nacional da Abras fez um pronunciamento e também, felizmente, bateu bastante nessa questão da BET. Porque na área do supermercado, a gente sentiu que o mês de setembro foi um mês diferenciado. Foi um mês O senhor, muito ruim, esse mês de setembro, o senhor sentiu um mês ruim de foi faturamento? muito ruim para nós do supermercado. Eu acho que o dinheiro, como que você tinha a sensação de que as pessoas entravam com medo do dinheiro para comprar, sabe? Sim. Então as vendas começaram a cair no começo do mês e foram caindo, e ficou realmente num patamar muito, muito ruim. Sim, sim, sim. Aí você às vezes pensa, não, isso é o efeito da eleição. Mas nem tanto, porque a vida inteira a eleição teve um efeito contrário. No período da eleição, havia Injetava dinheiro, né? injetava-se dinheiro na economia, né? Principalmente no interior, da cidade do interior e tal, e a gente sabia como era, né? Sim, sim. Quer dizer, então, esse ano foi diferente. Sim. E aí ficamos aí procurando saber o que era, por que aconteceu isso. Felizmente, quando entrou o mês de outubro, já as pessoas já estavam começando a procurar o motivo da queda de setembro. Eu acho que é quando se encontrou aquelas informações do Banco Central, Sim. né? Que agora com o Banco Central monitorando a vida de tudo, praticamente, Das da transações, economia. as transações em Pix, por exemplo. Exato. Então, quer dizer, o Banco Central tem as informações e repassou as informações. Quer dizer, segundo o que eu ouvi falar, de 5 milhões de jogatina, 20% saiu do Bolsa Família, Sim. né? Quer dizer, Os dados precisos eu não tenho. Os dados eu precisos também não tenho, né? Eu ouvi mas assim, independente do número, tá claro que o orçamento, o varejo, a indústria, a prestação de serviço, a gente briga todos os dias para ocupar uma parte do orçamento do nosso cliente, para ocupar uma parte da carteira ali do nosso cliente. E aí tem a indústria do lazer, ocupa também ali uma parte da carteira, a indústria da alimentação, a indústria da moda,
cada indústria, cada serviço ocupa ali uma parte da carteira do nosso cliente. O problema é como está chegando isso e como isso está sendo descontrolado, né? O que o comércio quer saber é disso, qual vai ser a forma da gente controlar, de entender que o mercado não está sendo afetado de maneira negativa, né? E não existe problema nenhum para continuar apostando, né? Quem tem condições, continua apostando. Quem pode. Agora, o problema é que quem não pode, quem não tem condições, e isso já virar um vício, né? E virou. É fácil jogar, é muito fácil, né? Quer dizer, e às vezes o primeiro dinheiro que está saindo praticamente está sendo dinheiro do vício. Porque o sujeito hoje recebe o quê? Hipoteticamente, digamos, R$600 recebe R$600 de um Bolsa Família, mas tem um filho que recebe mais 150 dias. Aí vai lá e pega desses 600, cota 100. Aí a família consegue juntar o quê? 1.000, 1.200, 1.300, R$1.500. Disso aí, tira 20%. Se tirar 20% disso, faz falta. Vai. Porque esse dinheiro seria para alimentação. Aí então está tirando justamente da baixa renda, que é do que nós vivemos. Nós, do supermercado. Nós somos um varejo do povo, né? Outro, quer dizer, varejo somente supermercado de interior, supermercado de bairro e tal, que não são as grandes redes das grandes capitais, dos grandes centros. Tem os microempresários aí, os mercadinhos também, né? Que precisam disso. Quer dizer, é justamente a baixa renda é que está sendo sacrificada. Então, é um desafio que o governo está tendo agora. Desafio, quer dizer, a gente sabe que o governo hoje procurou calcar uma parte da arrecadação dele nessas bets, que está vindo do governo de Temer, né? Foi Temer quem criou, mas não disciplinou. Sim. E aí surgiram os que hoje chamam tigrinho, né? Os tigrinhos e tal, por aí. Quer dizer, hoje tem mais clandestina do que legalizada. As legalizadas devem estar contribuindo, né? Para o governo. E os ilegais não estão contribuindo com nada, pegam esse dinheiro, levam para o exterior e está ficando na mão de poucos. Sim. Os escândalos estão aí toda hora, né? Bom, é um desafio muito grande, né? Mas eu acho que as associações SADLs, a CNDL tá atuando, e o que a gente espera é que isso chegue a um ponto final. Chega pelo menos não falo ponto final, mas pelo menos um denominador comum, né? E acho que isso é importante. E é importante sim a gente falar, concorda? Tem que falar, sempre debater. Seu Prado, deixa eu partir para um outro tema aqui com o senhor. Você tem uma experiência vasta. Que dica que o senhor dá para o pequeno varejista que está iniciando agora, para ele galgar um sucesso profissional, tanto com ele quanto na empresa dele? Eu acho que ele tem que ter foco e disposição para trabalhar. Quando ele começar a sobrar um dinheirinho, ele se lembrar que aquele dinheiro é da empresa. Ele só pode tirar aquilo que é sobra. Pode ser considerado sobra. Fora isso, ele tem que pensar sempre que a empresa tem que continuar sendo capitalizada todo dia. Então ele tem que ter um foco muito grande do dia a dia da empresa, acompanhar realmente a empresa em todos os aspectos, porque se ele fizer isso, provavelmente ele vai detectar logo qualquer coisa que fuja do roteiro correto. Sim. É o caso. Então é foco e trabalho. Show. Nessa trajetória do senhor, teve algum momento que o senhor falou assim, nossa, estou num momento muito perigoso de quebrar, ou estou num momento aqui está muito arriscado. Teve algum momento da sua jornada que você sentiu medo? Teve. Nós já tivemos aqui mesmo na área do supermercado, nós tivemos períodos muito ruins. Muito ruins, e o que determinou isso foram as empresas clandestinas. Então começou a surgir, num determinado momento, um grupo de empresas clandestinas com o apoio de poucas pessoas da justiça. Então a pessoa abriu a empresa laranja no nome de pessoas que moravam no Paraná, Santa Catarina e tal,
carregador de caminhão. Sim. Eram os titulares das empresas. Ficavam com essa empresa registrada como plantonista. Na hora que a fiscalização ia em cima daquela empresa que ele tinha, que era regular, ele já transferia tudo para essa empresa clandestina. E que naquele tempo contou com o apoio de uma pessoa da Justiça. Eu prefiro não citar porque ainda hoje está na Justiça. Então, esse fato determinou uma alteração no comércio muito grande e que praticamente terminou quando alguém foi para a imprensa denunciar que o Moinho Sergipe ia fechar em Sergipe porque não estava vendendo a ninguém a farinha de trigo que produzia. A farinha de trigo vinha toda de fora, Sim. sem imposto nenhum. E o imposto de farinha, naquela época, era 120%. Porque a farinha tem um rendimento maior do que Sim. o real, né? O próprio. Isso aí determinou uma quebradeira das empresas que trabalhavam corretamente. Quer dizer, se não fosse esse alerta, e que realmente estava quase todo localizado em Itabaiana, então essas empresas clandestinas todas sufocaram o comércio durante determinado tempo, e aí o Estado teve que, por obrigação e pela cobrança da sociedade, tomar providência. Sim. E aí acabou com esse comércio clandestino, e aí as empresas regulares começaram a surgir, Sim, sim. e que são as empresas que existem hoje. Porque nós, como empresas regionais, temos hoje um espaço que disputa perfeitamente bem com as empresas de fora, Sim. até com vantagem. O nível de competitividade, você sente que tá mais, nós estamos mais parrudo hoje? Muito mais, É. muito mais. Essas empresas que chegam de fora... O senhor está confiante? Vamos lá, até recentemente anunciou a chegada de uma grande rede no estado, né? Vocês estão confiantes, estão entendendo que estão preparados com o mercado? O que você está achando? A gente nunca sabe quando está preparado, né? Só quando o teste vem é que você sabe se está ou não. Agora mesmo falam que vem uma empresa de fora que pretende colocar aproximadamente 10 lojas aqui, isso aí, não sei aonde, mas já está começando com uma lá, ali em Aracaju, perto do Asilo Rio Branco. Sim. E tem mais uma opção. É o que dizem. Sim. Agora, as empresas de fora hoje, essas empresas grandes, são bons concorrentes para a gente. Porque com o comparativo de preço, que é o que o consumidor sempre faz, no comparativo de preço, nós ganhamos. Porque eles têm custos muito mais altos. Então, embora a gente trabalhe pagando todas as obrigações, para nós, hoje, o melhor concorrente é uma empresa multinacional. Aqui, em qualquer cidade. E então, se você chegar em Itabaiana, você vai ver 3 empresas dominando completamente o mercado. Chegaram mais 3 multinacionais e que estão tomando pau. Mas os nativos estão lá, firme e forte. Firme, cada vez mais forte. Então, mas eu interpreto também que a população também abraça a causa, né? Abraça o lojista local, né? Acho que ultimamente, depois da pandemia, isso fortaleceu mais, né? O que você achou? A pandemia nos ajudou, porque durante a pandemia só ficou aberto supermercado e farmácia. Então, vamos entrar. Claro, teve as percas de vida, né? A gente lamenta demais pelo período, né? Mas foi uma reeducação naquele momento da pandemia, né? Exatamente. Quer dizer, os supermercados e as farmácias foram beneficiados pelo fato de serem obrigados a se manterem abertos, né? E aí você vê que aqui, citando o exemplo daqui da cidade, por exemplo, a cerâmica estava a maioria para fechar. Por quê? Porque o povo não tinha dinheiro. E aí, com aquele dinheirinho que o governo começou a soltar, aí um foi construindo um puxadinho, pegou o terreno da sogra, fez um rancho e tal. Então, com pouco tempo da pandemia
em vigor, a gente vê que as cerâmicas daqui se levantaram. É. E hoje continuam bem. E hoje continuam bem. Me conta uma coisa, nessa sua jornada de sucesso, qual foi o momento da virada de chave que você falou assim: "Nossa, foi aqui que eu virei a chave e passei de um micro pequeno para um médio, médio grande empresário"? Qual foi o momento da sua jornada que você viu que você virou a chave? Rapaz, eu acho que foi depois que eu saí da associação comercial, porque eu fui presidente da associação comercial e, na ocasião, quem fez mais força para que eu assumisse a associação comercial foi meu irmão, porque eu tinha saído da associação de supermercado e modéstia à parte, tinha feito um bom trabalho Sim. lá. Aí o pessoal ficou prestando atenção em mim, sabe. Aí a CDL, que era quem dominava inteiramente o comércio, Sergipe, mas sem disputa, era a CDL começou a adotar um viés político. Então começou a apoiar os candidatos a prefeito, os candidatos a governador e tal, e tal, e tal, e isso foi, e você sabe que o comerciante, ele às vezes é meio desconfiado, né. E aí quando o CDL entrou cada vez mais forte no viés político, o pessoal começou a desfiliar a associação comercial. De fato, assim, o comerciante que é comerciante mesmo, acho que quando ele começa a entrar no viés político, eu acho que então tá querendo cobrir um risco muito grande, né. E nós que somos comerciantes, a gente tem que aprender, a gente separar o CNPJ do CPF, né. A gente tem que ter esse ano foi um ano de eleições acirradas aqui, por exemplo, aqui em Sergipe, na maioria das cidades, e a gente tem que ter essa noção de separar o que eu, Neto, faço com minha opinião política, com o meu CPF, mas o que eu, Neto, na hora que eu visto a camisa, coloco o chapéu de lojas Enes ou Lista 10, eu tenho que aprender a me conter, né. E acho que é um desafio muito grande do empresário, né, nesses momentos, né. Exatamente. Então, nessa época em que eu saí da associação comercial, eu fui percebendo que as oportunidades estavam ali e que eu estava ficando fora, porque eu estava com a cabeça voltada para a associação comercial, E estava deixando o supermercado. deixando o supermercado. Resultado, quando eu saí, a associação comercial estava na posição que ainda está hoje, muito bem, muito bem, e o CDL estadual num processo de E os supermercados quedas. e suas lojas, você acha que foi uma virada de chave? As minhas lojas estavam sacrificadas pela minha divisão. Quando eu voltei e assumi integralmente a loja, esquecendo, fazendo questão de esquecer tudo que era da entidade de classe, me dedicar inteiramente à minha função, que era ser comerciante, aí eu senti uma virada de chave. Aí eu senti e realmente as coisas começaram a dar certo, Sim. a dar certo. Eu não brigava mais com ninguém e tal, e no período da nossa da associação comercial, infelizmente, nós tivemos uma disputa muito forte com o CDL, que não se conformou em perder espaço. Aí houve uma disputa grande Sei. e eu terminei ficando meio prejudicado, porque eu não sou de briga, não sou de Sei. confusão, não sou nada. O exemplo clássico tá aí, que o senhor hoje é meu vice-presidente, Pois é, me ajudando. hoje eu vejo o CDL como um parceiro. O meu sobrinho, que é o atual presidente da associação comercial, ele tem muita coisa parecida comigo. Está fazendo um trabalho semelhante ao que nós fizemos na ocasião. Só que eu acho ele mais ligado no negócio dele. Como a empresa dele é uma empresa pequena, ele sempre me diz: "Olha, meu filho, eu não posso deixar a minha empresa não, porque eu vivo é dela". Agora ele está se dedicando muito à associação comercial, Sim. e a associação comercial está bem. Está Bom. bem, né, Aracaju está, e Sergipe, de um modo geral, está bem. A CDL está bem aqui,
A CDL parece que eu acho que está bem Itabaiana. Em alguns lugares ela está bem. Mas ela perdeu aquele foco, porque as pessoas passaram a ver o CDL com a cara política. Sim. E é o que a gente vai mudar Quer dizer, o cara vai tentar mudar isso daqui, né? chegou até a ocasião que o presidente do CDL se candidatou a prefeito e colocou o CDL todo à disposição da campanha. Inclusive fez uma apuração paralela Sim. da campanha. Quer dizer, o pessoal do comércio é meio cabreiro com isso. Não é o caso? É. Ô, seu Prado, gostou aqui do ambiente aqui que a gente montou aqui? Gostei. Então, uma conversa no meio da loja. Tá hora vendendo aí. Dele estúdio. É? Dele estúdio. Ah, que bom. Bruno, quer falar alguma coisa? Não, só perguntei se fosse pra experimentar hoje, depois de tentando começar do zero, como que fazia? Você mudaria alguma coisa? Ah, tá. Seu Prado, se fosse para começar do zero hoje, o que o senhor faria? O senhor faria alguma coisa diferente do que o senhor fez na sua trajetória? Não, eu procuraria fazer o que fiz de um determinado ponto da minha vida em diante, que foi justamente o período em que eu fiquei com 4 lojas, que me dediquei integralmente ao comércio, me afastei por completo dessas atividades políticas, porque você sabe que quando você está numa função como essa, você é assediado politicamente, né? Aí o pessoal quer logo lhe filiar um partido e tal, você começa a não querer e tal, mas às vezes termina aceitando. No caso da maioria, em grande parte dos casos, a pessoa se sente, não sei bem qual é a sensação, mas a pessoa se sente com a necessidade de participar. Sim. É tão procurado e tão assediado. Por quê? Porque você tem uma imagem pública. Naturalmente você tem uma imagem pública. Você passa a ser uma pessoa conhecida, né? Uma pessoa que adquire um respeito classista, né? Sim. E aí tudo isso favorece que os partidos políticos querem pegar o cara, porque ele já tem meio caminho andado, ele já é conhecido, não é o caso? É. E já tem uma boa reputação. Então, essa é um problema. É. Ô, seu Prado, e por último aqui, o que você pensa para o futuro? O que você acha que vai ser o futuro do varejo, o futuro... Inclusive, queria que você, como você participou de uma história muito importante do varejo do sul sergipano, o que você entende que é o futuro do varejo aqui no estado? Para onde que a gente vai? O que você acha o ideal? E estamos preparados para isso, né? Rapaz, olha, eu particularmente, pensar em futuro, então, né, meio chato, porque eu já estou com 83 anos, né? Futuro para quem tinha 33 anos, está mais para lá do que para cá. Então, eu acho que hoje, para mim, o ideal é eu tentar deixar a minha empresa bem estabilizada e Deus me ajudar a encontrar pessoas que consigam tocar a empresa daqui para frente. Eu tenho pessoas da família, vou ver até onde eles querem, que isso é importante, não adianta você ser filho, neto, sobrinho e tal. É preciso primeiro saber se a pessoa quer. Segundo, se a pessoa tem vocação, né? Porque o comércio é muito exigente. Sim. O comércio não tem hora para você trabalhar e tal, você tem férias quando você quer, mas você trabalha quando você quer e quando você não quer, né? E sempre você precisa trabalhar. Então, eu acho que o que eu penso do futuro é continuar o meu foco naquilo que eu estou fazendo, para procurar fazer cada vez melhor e que Deus me ajude a contribuir cada vez mais com os locais aonde eu estou trabalhando, inserido. Show. Porque uma coisa que eu tenho procurado fazer e que, graças a Deus, acho que, de certo modo, Itabaiana me ajudou nesse ponto, porque eu considero o povo Itabaiana um povo bom, Muito bom. um povo trabalhador. Seu Prado, eu tenho uma gratidão por esse povo. Pronto, então somos dois, né? Quer dizer, então eu acho que o fato de se você está inserido nesse contexto, como eu estou, como você está, a gente cria naturalmente um ambiente de felicidade
e você participa deles. Show. Tanto é que é o nosso propósito das lojas Hermes, espalhar a felicidade. Exatamente. É isso para isso que a gente está aqui. É isso que é esse o meu. Se eu conseguir isso, eu serei cada vez mais feliz, que eu já me considero uma pessoa feliz. Por isso que eu estou nesse ambiente, onde eu estou na empresa, onde sinto que não sou detestado, Sim. ao contrário, e na cidade, onde eu sinto que as pessoas também me consideram. É o que eu sinto também. Bom, te agradecer aí por esse papo. É isso. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem ali para aquela câmera ali, ó, olhando para aquela câmera ali, pro empreendedor, pro empresário sergipano, pro empresário brasileiro, essa mensagem de motivação para esse ano, pro futuro dele. Eu acho que nós estamos vivendo um período razoavelmente bom. Não tenho muito a lamentar, eu acho. Nós tivemos período muito mais difícil. Eu acho que é um período relativamente bom, que a gente tem que procurar identificar as oportunidades que estão aí. As oportunidades estão por aí. Então a gente tem que realmente procurar entender que a gente é quem tem que identificar Sim. essas oportunidades. E trabalhar, acima de tudo, como eu falei, com foco. Você precisa ter foco, escolher o que é que você quer fazer e se dedicar inteiramente àquilo. Provavelmente, com toda certeza, você vai ter sucesso. Seu Prado, muito obrigado pela conversa. O senhor é um grande professor, desde quando eu venho para cá. Muito obrigado pela conversa, viu? Rapaz, eu estou às ordens sempre. Show! Eu queria ter muita coisa para distribuir, vai. O senhor é enciclopédia do mercado brasileiro, do mercado sergipano. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado aí também aí de casa. É isso. Chama o Varejo Cast aqui com o seu Prado. Muito obrigado. E é isso aí. Um abraço. Até mais.